Oi, meu povo. Então vamos lá com o resumo da aula de ontem, lusofonia. Então, habilidade: valorizar a identidade histórico-social possibilitada pelo estudo das origens da língua portuguesa, sua evolução e uso em diferentes contextos. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a lusofonia. O que é uma lusofonia? Então, conjunto de aspectos linguísticos culturais que é compartilhado entre comunidades no mundo inteiro, claro, as que falam a língua portuguesa. Então, aí a gente fala também sobre as comunidades lusófonas, que são aquelas cujos países falam a língua portuguesa. Então vamos lá, quais são esses países aqui? Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Os três principais estou deixando destacado aqui da literatura africana. Então, é uma literatura africana que ela é lusófona, tá? Porque ela trabalha com a lusofonia. Beleza? Então, vamos lá. História da língua portuguesa. Dentro dessa história, o que a gente tem? A gente tem as descobertas, as navegações marítimas, que a partir do momento que eles iam encontrando novas terras, eles iam implantando a língua nesses países e nesses povos, tá? Então, tudo gerou por meio do quê? Por meio dessas navegações marítimas. E esse Império Português, ele não durou para sempre, assim como no Brasil, nós tivemos independência, mas o que nos restou ali também foi a nossa língua portuguesa. Porque nós fomos colonizados. Quando você fala de Angola, Moçambique, Cabo Verde, então a colonização ali, ela ocorreu por muito mais tempo do que para nós. Depois a gente vai tratar muito desse assunto, conversar sobre essa questão dessa era colonial de Portugal em cima desses países, assim como no nosso também, tá? Mas o que nós temos aqui mesmo é a linguagem. Poema, língua portuguesa, poema do Olavo Bilac, poeta parnasiano, tá? Movimento literário que a gente estuda o ano que vem. É um poema um pouco complexo, mas depois que você faz a análise, você consegue entender o que ele quer falar para você aqui, tá? Então, última flor do lácio, inculta e bela. Olha que lindo. Aí você vai lá e fala, o que é a última flor do lácio? É a região italiana. Quando o Lácio é uma região da Itália em que ele foi predominante o latim vulgar. No caso, seria a língua neolatina. E aí, és a um tempo esplendor e sepultura. Por que a gente tem esplendor aqui, Esplendor, ele vai falar por quê? Porque nós temos uma língua que acaba de nascer. E sepultura, ele está falando da morte, metaforicamente falando a morte do latim mesmo. E o nascimento do neolatim, que é a língua neolatina, que também é um latim vulgar, que é o que nós falamos. E depois ele vem aqui, no próximo, na estrofe que eu marquei aqui para vocês, ele vem falar, amo-te, ó rude e doloroso idioma. Rude por quê? Porque é o latim vulgar.
que era um latim que precisava ser moldado. E por que ele é doloroso? Porque para entrar esse idioma nesses povos, significa que você precisou destruir os costumes que eles tinham, tá? Então, por isso que a gente tem essa questão dessa destruição, muitas vezes, da cultura de um outro povo para inserir uma outra cultura ali. E o último verso ele vai citar Camões, que é um poeta português de Portugal, com o seu poema, no caso sua epopeia, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, porque ela vai exaltar o povo português nessas viagens marítimas que eles fizeram em busca de novos lugares, de novas expansões. Fechou? Então, vou pedir que vocês anotem no caderno de vocês isso, beleza? E aqui, na aula que ele deu, falou sobre o paradoxo, tá? Figura de linguagem um pouquinho complexa, mas que a gente consegue compreender a partir do significado. Também chamado de oxímoro. Então, ali você tem ideias que são opostas e a gente vai entender por que não é uma antítese, por exemplo. Porque a figura de linguagem antítese também tem ideias opostas. Só que aqui essa oposição ela vai acontecer de uma forma bem diferente. Por quê? Porque você vai precisar criar uma ideia lógica por meio de termos de palavras que não se relacionam. Então, vamos pensar naquela ideia que ela é absurda, duas palavras que são absurdas em um mesmo contexto, e elas se tornam lógicos dentro de uma frase, dentro de um texto literário, e você consegue entender aqui como que esse paradoxo ele vai funcionar. Eu vou passar uns exemplos para vocês que vocês possam compreender um pouco melhor. Então, nos exemplos, dentro desse contexto, o amor é ferida que dói e não se sente. Como é que uma ferida pode doer e a gente não sentir? Então, aqui você tem, elementos que juntos se excluem, mas que você tem uma lógica porque você consegue compreender. Amor que me acalora e me intimida, que me põe fraco, quanto me põe forte. Você também tem aqui um paradoxo. Então, são ideias contrárias que não se coexistem. És a um tempo esplendor e sepultura, que é o que tem no poema Língua Portuguesa. E ele explicou ontem essa aula utilizando esta figura de linguagem. Fechou, galera? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo para todos. Saudades, viu?